amor do Pai e do Filho. O Espírito Santo que nos impulsiona, o Espírito Santo que nos faz agir, o Espírito Santo que nos tira da inércia, da depressão, o Espírito Santo que quando a gente clama, ele vem em socorro ao nosso auxílio. Vá clamando e pedindo isso ao Espírito Santo, e o Espírito Santo possa abrir o seu coração agora, cantando essa música. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Vá cantando. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Bote a sua mão no seu coração, cante isso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Cante com fé agora. Pois com teu braço forte, quem crê canta, realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Força. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. E é isso que o Espírito Santo quer, que todos nós abramos o nosso coração para a palavra de Deus. Bom, minha gente, o tema de hoje é Quaresma, tempo de misericórdia. Quaresma, tempo de misericórdia. É interessante falar da Quaresma, porque todo ano que chega este momento de Quaresma, quais são as 3 palavrinhas que nós mais escutamos? Oração, jejum, caridade. Vamos repetir? Oração, jejum e caridade. Mas acontece o seguinte, eu queria hoje enfatizar mais um movimento para fora, porque a oração é um movimento nosso para quem? Para com Deus, não é isso? A nossa oração é um movimento nosso para com Deus. Todo o tempo da Quaresma, todos os anos, nós somos convidados a intensificar as nossas orações para com nosso Senhor Jesus Cristo. O jejum é um movimento meu com quem? Comigo mesmo. Concorda? O jejum é um movimento meu comigo mesmo. Por quê? Porque o jejum ele tem um objetivo. Ele vai fortalecer a nossa vontade. Esse é o objetivo do jejum, da penitência, da abstinência, fortalecer nossa vontade para esse combate do mal, do bem contra o mal. É isso? Então esse é o objetivo do jejum. E aí eu queria me ater agora à caridade. A caridade é este movimento nosso, meu e seu, para fora. Oração e jejum, movimento para dentro, caridade para fora. Muita gente confunde caridade com esmola. Também faz parte, mas não é somente isso. Caridade, e aqui que eu entro aqui num momento de desafio para vocês. Caridade é ter misericórdia. Misericórdia com quem, Léo?
com aquele que muitas vezes nos persegue, aquele que muitas vezes fala mal de nós, aquele que muitas vezes nós discriminamos na rua, os invisíveis. Quem são os invisíveis? Os moradores de rua. Muitas vezes a gente passa, nem um bom dia a gente dá a essas pessoas. É tão interessante porque no caminho de casa, todos os dias, eu vou levar minha filha para a parada de ônibus para ir para a faculdade, 5 horas da manhã, né? Que é a horário que o ônibus passa. E no trajeto tem sempre um senhor, eu acredito que ele tenha algum problema mental, mas minha esposa, minha filha sempre dão bom dia. Ele não responde nada, ele fica na dele, né? Parece até que ele está noiado, né? Fumou uma maconha, alguma loló, alguma coisa. Mas é nossa obrigação de cristão, por caridade, cumprimentar aquela pessoa, porque ela também é um filho, uma filha de Deus. Eu sei que muitas vezes a gente tem medo de falar com um desconhecido, ainda mais nos tempos de hoje, que são tempos de violência, não é verdade? Tempos que a gente não tem a nossa segurança apropriada, o Estado não garante essa segurança para nós. Mas nós cristãos somos desafiados a enfrentar esse medo. Aquela pessoa que está ali no chão, muitas vezes jogada, maltratada, maltrapilho, com roupa rasgada, às vezes sem camisa, só com calção, ela também é um filho, uma filha de Deus. Não deve haver acepção de pessoas entre nós, porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós aqui somos amados por Deus. E é esse movimento para fora. Se eu recebo esse amor de Deus na minha vida, é muito egoísmo para mim guardar esse amor só para mim. Ah, Deus me ama, eu estou feliz porque eu estou sentindo o amor de Deus. Legal, mas aí o que é que você vai fazer com este amor de Deus? Que providências você vai tomar com este amor de Deus? E aí me vem à mente a parábola do tesouro perdido, né? Quando a gente acha, na parábola, o homem acha o tesouro perdido, ele larga tudo para ir de encontro àquele tesouro. Quando ele acha aquele tesouro, ele achou o sentido da vida dele. E qual é o sentido da vida dele? A vida dele naquele momento mudou, transformou. Ele quis partilhar esse tesouro com todas aquelas pessoas com as quais ele encontrava. E você? E eu? E nós? Será que estamos partilhando este tesouro com os que estão ao nosso redor, à nossa volta? Está conseguindo entender? Por isso que é um movimento de dentro para fora. O tesouro de Cristo tem que ser compartilhado. A Bíblia diz que as primeiras comunidades compartilhavam, dividiam tudo entre si. E esse é o modelo que Jesus quer que nós sigamos, essa partilha desse amor de Deus, amor que gera bens materiais, bens fraternais, amor que gera amor, porque quando a gente dá amor a outra pessoa, a tendência é a gente receber amor também. Isso é empatia. Então é sobre este movimento exterior de caridade que eu queria falar nessa partilha hoje entre nós, a caridade. E aí eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em João, Evangelho de São João, capítulo 8, do 1 ao 11. Queria água. Vou pegar. O calor está grande. Olha, gente, poucas pessoas trazendo a Bíblia ainda para o grupo de oração.
vamos ter mais consciência, porque um grupo de oração sem a palavra de Deus não é só oração, tem que meditar na palavra de Deus. Amém? Posso começar? Não? Misericórdia, vou esperar. Oh, minha santa, muito obrigado. Vai passar menos tempo no purgatório. Eu espero. Está muito quente hoje, eu estou com muita sede. João 8, capítulo 8, do 1 ao 11. Pode ser? Lá vai. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Veja bem, primeira coisa que eu queria destacar aqui: para a gente praticar a caridade, nós temos que ter essa intimidade com Jesus, ou com Deus. Jesus que era Jesus, né, Lucinha? Jesus que era Jesus, ele tinha essa intimidade com Deus. Ele subiu ao Monte das Oliveiras para quê? Para rezar. Tudo que Jesus fazia quando descia do monte já estava combinado com Deus. Jesus não fazia nada sem rezar antes. E muitas vezes ele passava a noite todinha em oração. Será que nós conseguimos passar a noite todinha em oração? Consegue? Como? Dorme, né? Dorme. É assim, é o som. Foi assim que Pedro e Tiago também fizeram quando Jesus foi na transfiguração. Eles queriam montar 2 tendas para dormir, 3 tendas, né? Para dormir com Jesus no monte. E quando Jesus desceu, né, saiu da transfiguração e encontrou os 2, estavam lá os 2 dormindo já. E Jesus se decepcionou com eles. Vocês não são capazes de passar a noite orando comigo, rezando comigo. Então é preciso que, a primeira lição aqui, intensificar mais o quê? A nossa oração. Não desista. Eu me lembro muito quando eu falo isso de Santa Mônica. Santa Mônica rezou quantos anos pela conversão do seu filho? 30 anos. 30 anos. Vocês sabem que são 30 anos? É muita coisa, minha gente. Entendeu? Muita coisa. Minha mãe passou, acho que 8, 10 anos rezando pela minha conversão. Hoje eu vejo que não é nada comparado a Santa Mônica. A bichinha sofreu, né? Sofreu. Mas graças a Deus, tinha uma imagem. Eu acho que essa imagem foi que começou todo o meu processo de conversão. Aqui vai um testemunho pessoal, tá? Eu chegava da rua Trêbado, pulava o muro, né? Eu acho que eu já contei isso. Encontrava o cachorro. Depois que eu passava pelo cachorro todo lambinho, tal, eu encontrava ela deitada na cama com um terço, o braço aberto na mão e o terço no chão. A bichinha não aguentava rezar a noite toda, né? E eu só voltava de manhã. Eu só voltava de manhã, saía de noite e voltava de manhã, né? Então é isso, né? Vamos intensificar primeira lição, nossas orações. Se você está orando e não está conseguindo resultado na sua oração, o que você vai fazer? Intensificar suas orações. Se possível, fazer que nem Jesus, passar a madrugada toda orando, rezando. Eu sei que isso hoje é muito difícil, mas vale a pena. Seguindo, ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Veja só como Jesus era carismático. Por que Jesus era carismático? Porque Jesus não falava por ele, falava pelo que ele escutava de Deus. E como ele escutava de Deus? Pela oração, essa intimidade com Deus. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe então uma mulher que fora apanhada em adultério. Os escribas e fariseus queriam na realidade pegar Jesus. Eles viviam perseguindo Jesus.
né? Os fariseus e os escribas na época eram ferrenhos defensores da lei de Moisés, né? E eles queriam, porque queriam pegar Jesus de alguma maneira. Então ele continua aqui: puseram a mulher no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, veja a hipocrisia dos fariseus, chamavam Jesus de mestre. Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Havia uma lei de Moisés para as mulheres que eram apanhadas em adultério. Veja, né, a malícia deles. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que mulheres? Que eram pegas em adultério. Aí vem a pergunta maliciosa deles: que dizes tu a isso? Eles queriam pegar Jesus, porque se Jesus dissesse assim: apedrejem-na, só quem tinha essa autoridade de mandar apedrejar essa mulher eram os romanos. Mas ao mesmo tempo, se Jesus dissesse assim: perdoem a elas, aí eles iam dizer o seguinte: só quem tem o poder de perdoar é Deus. Consegue ver a enrascada que eles queriam colocar Jesus? E Jesus, em toda a sua sabedoria, fez o seguinte: perguntavam isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Eles queriam, na realidade, acusar Jesus para que Jesus fosse crucificado. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Veja bem, esse ato de escrever com o dedo na terra, se abaixar, se inclinar e escrever com o dedo na terra, tem uma pedagogia, vocês vão perceber depois. Então disseram o seguinte: como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar-lhes uma pedra. Minha gente, nossa igreja sofre muito desse mal. Agora colocando a carapuça na nossa cabeça. Porque a gente não pode ver um pecador. Quando a gente escuta uma fofoquinha, quando a gente observa um pecado de uma pessoa que muitas vezes está iniciando na caminhada, muitas vezes a gente faz: ela fez isso, né? E a fofoca vai rolando e vai aumentando ainda, né? Eu não acredito que fulano fez isso, né? A gente faz gestos, a gente comenta com o outro, a gente alimenta o pecado do outro, a gente julga o outro. Na realidade, nós estamos fazendo o papel de quê? Dos fariseus e dos escribas. E a gente não está percebendo isso. Por isso que o tema que eu quis bater forte hoje é isso: Quaresma, tempo de caridade. E caridade, meu irmão, não é só chegar, pegar no bolso e dar esmola, não. Caridade é você ouvir o pecador, não julgar, ouvir, silenciar. A gente vai ver esses movimentos daqui a pouquinho. Continuando, eu parei aqui em versículo, vocês podem me ajudar? Quem de vós estiver sem pecado, certo, seja o primeiro a tirar uma pedra. 8, vai começar outro. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Jesus novamente se inclina e escreve na terra, né? E aí os fariseus ficam encucados: esse homem não está nem aí para o pecado da mulher adúltera, como é que pode? Ele está desenhando na terra. Dizem alguns teólogos que quando ele estava escrevendo na terra, ele estava escrevendo o pecado de cada um daqueles fariseus que estavam julgando Jesus. Percebeu? Então ele continua: a essas palavras
sentindo-se acusados pela sua própria consciência, os fariseus, pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um. Por que eles foram se retirando? Quem sabe dizer? Todos eram pecadores. Todos tinham. Então ninguém tinha autoridade de julgar. Por mais escandaloso que seja o pecado, naquela época adultério era o pecado mais fácil de se condenar, né? Por mais escandaloso que seja, Jesus disse assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Teve alguma pedra atirada? Pois é, tinha esse lado machista da cultura, né? Porque ela já tinha ficado com 7, né? A palavra diz que ela tinha ficado com 7 homens já. Mas isso não isenta o homem, né, do pecado, não. O homem também estava pecando. Só que a cultura da época era muito machista. Para os fariseus, ainda hoje a gente encontra isso, viu? Você vê, quando a mulher é adulterada, né? Quando a mulher adultera, quem é que fica mais falado, o homem ou a mulher? Mulher. Hein? A mulher. A mulher. Isso é machismo ou não é? É. Não é verdade? Então isso vem, ó, desde a época de Jesus. Então o homem, ele é assim, era machista, né? E os fariseus naquela época, que eram muito rígidos, eram mais machistas ainda. A essas palavras, voltando para o 9, tá? A essas palavras, sentindo-se acusado pela sua própria consciência, a consciência deles bateu forte. Eles foram retirando um por um, ou seja, começou dos fariseus, dos anciãos, né, os mais velhos, foram se retirando até os mais novos. Você vê como Jesus pegou eles com a calça curta, né? A essas palavras foram se retirando um por um, até o último, a começar, aí eles aqui, pelos mais idosos, né? Pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho, não restou uma alma penada, só ficou Jesus e a mulher adúltera, né? Que está na Bíblia, a mulher adúltera, pecadora. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Aí ela responde: ninguém, Senhor. E aí Jesus diz: nem eu te condeno. Grave muito isso. Nem eu te condeno. Ela estava em pecado? Estava ou não? E o que é que Jesus diz? Nem eu te condeno. Você veja o tamanho da misericórdia de Deus. Vai e não torne a pecar. Por último é que ele diz: vai e não tornes a pecar. A gente vai ver essa pedagogia de Jesus. Falou-lhes outra vez Jesus: eu sou a luz do mundo. Lembra da música que a gente estava cantando? Deixa a luz do céu entrar. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida eterna. A luz da vida. Oi. O senhor não, você. Ah, o senhor, tá. Vou falar sobre isso agora, tá? Vou falar sobre isso agora. Veja, como é que é a pedagogia de Jesus? Ele vai nos orientar como mostrar, através da caridade, o pecado dos nossos irmãos, tá? Então veja, diante dessa leitura, eu queria primeiro que vocês se posicionassem.
Quem somos nós hoje? Somos os fariseus? Somos a mulher adúltera? Somos aquele que imita Jesus Cristo? Quem somos nós hoje? Não responda para mim, responda para Ele. Reflitam, reflitam. Quem somos nós no nosso lar? Porque sabe por quê? Muitas vezes nós chegamos em nossa casa e já mal entramos na nossa casa e já vamos: você está errado, você está pecando, você não deveria fazer isso, não deveria estar escutando essa música, você não deveria estar jogando isso, você não deveria estar vendo novela, etc, etc. Está certo isso, esse modo de corrigir? Vocês acham que está certo? Não, né? Vamos ver. Então, diante dessa leitura, façam essa reflexão: quem sou eu? Voltem para casa e pensem nisso hoje. Quem sou eu? Eu sou um fariseu, né? Eu sou uma fariseia, que diz, como é que fala? Não sei. É um fariseu mulher, né? Eu imito Jesus com muita caridade, corrijo com fraternidade, eu condeno, eu julgo. Eu sou aquela mulher adúltera que está com vergonha. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês, meus irmãos e irmãs: aquela mulher, ela teve a vida dela exposta na sua intimidade. Tem coisa pior do que isso. Já pensou? Todos nós temos a nossa intimidade aqui. E aí as pessoas, para nos julgar, nos expõem e expõem nossa intimidade também. Já expor a vida já é ruim. Imagina a nossa intimidade. Intimidade de relação sexual. É horrível. Você morre de vergonha. Não sei se alguém aqui já passou por isso, mas é terrível, entendeu? Então imaginam como aquela mulher estava com vergonha, como ela estava se sentindo culpada, ela estava se sentindo, né, lá no chão, esmagada mesmo. E por que Jesus se ajoelhou então? Quando você vai corrigir uma criancinha: Joãozinho, você quebrou a cadeira, como é que você corrige? Você se abaixa, né? Foi o que você fez? Diga para mim. É uma criança, né? Jesus se rebaixou até aquela mulher. Ele não quis se demonstrar superior. Jesus está sempre se rebaixando conosco para mostrar que também sentiu os mesmos pecados que nós sentimos, entendeu? Ele não teve os mesmos pecados, mas ele sentiu a nossa angústia, ele sentiu a vergonha daquela mulher adúltera. Ele se rebaixou com ela, para falar de igual para... Ele era Deus? Era. É Jesus? Era. Mas veja que lição de caridade: ele se rebaixou. Então, antes da gente começar a julgar os outros, a gente tem que começar a se rebaixar, né? E começar a falar a maneira daquela pessoa que está em pecado, do jeito que ela entende, e não do jeito que nós queremos que ela entenda. Esse é o primeiro passo. Vamos lá então. O que essa passagem nos ensina? Quem pode dizer? Ele compreende o nosso sofrimento. Alguém mais? Em outra passagem, a igreja, a palavra nos orienta em corrigir fraternalmente. Se você precisar corrigir um irmão, você precisa de 3 passos de caridade: chamar em particular, chamar uma testemunha. E se mesmo assim ela não compreender que está errado, apresentar a igreja. Mesmo assim ela não entender, orar, tratá-la como um pagão. Como é que a gente trata uma pessoa que não se converteu? Orando. A oração é a maior caridade por aquela pessoa que a gente precisa corrigir.
que só quem julga é Deus. A gente precisa corrigir fraternalmente. A Bíblia nos ensina a corrigir fraternalmente. Deixa eu passar uma experiência de vocês para mim, que talvez responda essa pergunta. Léo, o que eu vi também é que ninguém tem o direito de julgar ninguém. Acertou. Ninguém tem direito de julgar ninguém, porque aquele que não tiver pecado, atire a primeira. Alguém atirou? Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Sabe por quê? A gente não conhece a história de vida das pessoas. Muitas vezes a gente julga sem saber o passado das pessoas, de onde ela vem, a família, como ela foi criada, sabe? Eu passo muito isso na pastoral da sobriedade. Primeiro a gente acolhe, a gente se abaixa, né? Se mantém no mesmo nível que ele. A gente não se demonstra superior. Eu sou um teólogo, eu estou na igreja há 20 anos, 30 anos. Não, a gente se rebaixa para falar a mesma linguagem. E no final vocês vão ver como é que ele termina, tá? Então, como Jesus trata o pecador? Através de 3 movimentos. 3. Gravem esses 3 movimentos. Quem puder escrever, escreva aí na sua Bíblia, né? Quais são os três movimentos? Primeiro movimento, quem pode me dizer? Eu falei já. Oi? Se nivelar. Se nivelar. Esse é o segundo. O primeiro, ouvir. Jesus pergunta: mulher, alguém te condenou? Jesus ouve a mulher primeiro. Ouvir, sabe? Nós estamos tão acostumados a chegar, pegar a Bíblia e meter na cabeça dos outros. Na palavra tal, versículo tal, está escrito tal, em Levítico tal, não sei o que. Você está em pecado, meu irmão, minha irmã. Se converta. É assim que a gente evangeliza? Não. Chama no canto. Minha irmã, vem cá. Veja bem, eu queria ouvir você, porque eu tenho uma mensagem para lhe dar. Uma mensagem para passar para você do nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouve, né? E nisso a comunidade chama fera, é craque também. Porque uma das características da comunidade chama é a escuta. É tanto que nós temos a escuta via telefone e a escuta pessoal também. E o aconselhamento. No aconselhamento a gente praticamente não fala quase nada. Vou dizer a vocês uma coisa. Uma vez eu fui aconselhar uma pessoa e ela chegou, foi até aqui nessa sala aqui. Ela chegou e disse assim: eu queria conversar com você e tal. Começou a me elogiar bem muito. Eu não gosto dessas coisas, mas porque isso infla o ego da gente. Mas tudo bem, vamos conversar. O que é que ele traz aqui? Ela falou, sabe? Demorou, eu juro a vocês, acho que meia hora, 40 minutos. Eu vi a hora do padre expulsar a gente da salinha lá. E aí, quando ela terminou, sabe o que ela disse? Eu não dei um pio. Ela só fez assim: Léo, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu não tenho em casa quem me escuta. Quantas angústias, quantas doenças, quantas trevas ela estava guardando dentro dela e ela não podia colocar para fora. E sabe o que acontece quando a gente coloca para fora? A gente vai tomando consciência dos nossos pecados. Isso é que é importante. A gente precisa aprender a escutar mais as pessoas para que elas tomem consciência de onde elas estão errando. A única pergunta que eu fiz foi o seguinte: onde você acha que você está falhando? E ela acertou. Eu não dei nenhuma dica, eu só fiz perguntar: onde você acha que você está falhando? E ela disse: eu estou falhando nisso, nisso e nisso, nisso. Saiu daqui super feliz, alegre, porque foi escutada, né? Então é isso. Jesus, primeiro movimento, ele escuta. Segundo movimento, a gente se rebaixa até ela. A gente não se faz superior a ninguém. E por último, depois de toda essa caridade,
Deixa eu ver meu tempo aqui. Depois de toda essa caridade, quaresma, tempo de caridade. Caridade, volto a dizer, não é só dar esmola. Caridade é emprestar o ouvido, é escutar, é corrigir fraternalmente, não julgar, não acusar, não apontar o dedo. Não, está errado. Isso não é evangelizar, certo? Então, o último movimento, por último, é que Jesus diz assim: vá e não volte a... Não é? Pecar. Vá e não volte a pecar. Depois que Jesus escutou ela e se rebaixou, olhou para ela de igual para igual, esqueceu que era Deus. Depois de tudo isso, ele disse assim: vá e não tornes a pecar. A gente às vezes inverte isso. A gente diz logo assim: você fez isso, vai e não volte a pecar. Cadê o primeiro e o segundo passo? Cadê a escuta? Né? Cadê a nossa humildade de se recolher, de se abaixar? A gente inverte essas coisas. Por isso que eu estou dando esse toque a vocês. Mas a comunidade chama já faz isso há muito tempo, né? Mas é preciso que toda a quaresma a gente fale isso. E não só na quaresma, sempre que houver oportunidade. Vocês que estão aqui hoje são chamadas a fazer isso, a cumprir esses 3 passos. Qual é o primeiro? Oração. Ouvir. Não, escutar. Escutar. O segundo, se nivelar, conversar de igual para igual, olho para olho. No final, vá e não volte a pecar. Se ela não disser isso antes, se ela não reconhecer o pecado dela antes, entendeu? Então, esses são os 3 movimentos, né? E eu queria saber hoje de vocês, não comigo, mas com Jesus Cristo, qual o compromisso que vocês vão assumir diante de Jesus para uma pessoa que está em pecado daqui para frente? Qual é o compromisso? Primeiro não impor as coisas de Deus. A gente não pode impor, né? A gente tem que, até na época, dentro de casa mesmo, minha filha é muito difícil. A gente não pode impor, a gente tem que, aos pouquinhos, fazer exame e mostrando o nosso trabalho, né? Porque às vezes a gente vai que vou para a igreja, mas eu vou, minha filha, eu vou orar com vocês também, com a minha filha. Aí, mas de novo, eu digo, pô, que é ali que eu estou encontrando a paz, eu estou encontrando todo, determinando agora de médico, só pensa. Entendeu? Aí eu acho que a gente não pode impor as coisas. Não impor, exatamente. Expor, né? O evangelho, ele não pode ser imposto. Ele é feito através da atração. Qual a maior atração que a gente pode dar às pessoas que não conhecem a Jesus Cristo? O nosso testemunho de vida, né? Eu acho que isso é muito importante, porque no decorrer da vida da gente, a gente tem inúmeros momentos da atuação de Deus na vida da gente. Só que nós somos extremamente egoístas e o mundo faz com que a gente deixe as coisas passarem em branco. Então, no momento que a gente se encontra e começa a aprender sobre Deus, a gente com